Um dos personagens mais enigmáticos, simples e ao mesmo tempo complexos de toda a história de Jujutsu Kaisen é o seu antagonista ou seu vilão final, que é Ryomen Sukuna, que é um personagem extremamente violento, extremamente egocêntrico, mas ao mesmo tempo ele é extremamente cativante e carismático. Mas por que nós nos sentimos atraídos por alguém tão brutal e muitas vezes asqueroso quanto Ryomen Sukuna? A resposta para isso, assim como Sukuna, é simples e complexa. Sukuna nada mais é do que um Übermensch de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, que é um filósofo muito conhecido, principalmente atualmente, desenvolveu a ideia do Übermensch, que é o super-homem, que daí nasceu, claro, a ideia do personagem de super-homem. E o que seria esse super-homem? O super-homem, ele é um homem que transcende a sua humanidade e está acima do homem. Ele cria seus próprios valores e foge do valor atual da humanidade, o famoso status quo. E Sukuna representa isso muito bem. E nós podemos explorar isso com uma ideia muito mais complexa do que você pode conceber. Sukuna, ele é conhecido como o Rei das Maldições. Ele é incrivelmente poderoso, imprevisível e não segue regras humanas. Mas você pode seguir a regra de deixar seu like e curtir o canal. Eu sou o Sérgio e vamos nessa. Sukuna, ele é incrivelmente poderoso, Ele é incrivelmente poderoso, imprevisível e não segue as regras humanas. Suas ações são motivadas por desejo e vontade própria, sem se importar com a moral comum. Ele representa um exemplo extremamente, desculpe Leonel, mas extremamente extremo do que vive além da lei e da moral convencional, que é o básico da ideia do Übermensch. Nietzsche, ele introduz o conceito do Übermensch no livro Assim Falou Zaratustra. Ele descreve um ser que rompe com a moralidade tradicional e cria seus próprios valores, ultrapassando as limitações humanas. Só que o Übermensch, apesar da comparação com o personagem, não é só poder físico, mas uma força interior, uma autonomia extrema e criatividade ética. Nós podemos também conectar um pouco com Schopenhauer, que influenciou fortemente Nietzsche, com a ideia de sofrimento como motor da vida e de criação de novos valores. Sukuna, ele também abraça essa ideia de sofrimento, não o seu próprio apenas, mas o dos outros para se afirmar. A ideia de Sukuna é bem básica. Os fracos devem se agarrar à sua fraqueza e miséria e perecer. O mundo pertence aos fortes. E nós podemos comparar Sukuna, fazendo uma pequena alegoria histórica, com certas figuras e criaturas literárias. Aleister Crowley, por exemplo, que buscava o verdadeiro eu acima da moral social. O próprio Napoleão, que criou suas próprias regras no campo de batalha até hoje. Todos os estrategistas militares estudam sobre ele. E figuras essas, como Napoleão, elas permeiam toda a história da humanidade. Mas nós também podemos citar personagens literários como Fausto, que desafia limites humanos para obter poder e conhecimento. E caso você não conheça Fausto, por favor, dê uma olhadinha depois do vídeo. E essa perspectiva ajuda a entender Sukuna não só como vilão, mas como representação de um ideal filosófico de poder e autonomia extrema. Porque, lembrando, ainda que eu possa fazer algumas meras comparações com personagens históricos como Napoleão, Sukuna, ele é tão desumano, tão mais inumano, que ele não retém qualquer fraqueza
humana visível a um primeiro momento, como Napoleão, que tinha sua fraqueza por Josephine ou por seu ego, o próprio Aleister Crowley também, e outros personagens, entende? Mas o Sukuna, ele é um caso à parte porque ele, enquanto persona, não aparenta qualquer fraqueza. Mas no final da obra nós vemos que a sua fraqueza é a representação da expansão de domínio do Yuji, que é a sua própria falta de humanidade. Essa foi sua maior fraqueza. Sukuna, ele é interessante porque ele ignora normas, ele manipula outras pessoas e age segundo a sua própria vontade, como se fosse um senhor de si mesmo. Mas vale ressaltar que o indivíduo não vive só no universo, ainda que ele seja um ponto ínfimo no tempo. Ele é um conjunto de algo maior que ele. Ainda assim, Sukuna, ele não busca aprovação e nem segue códigos externos. Ele representa a mais pura simbologia da vontade de poder, a vontade de potência, potência atrás de potência. E é por isso que ele vê Satoru Gojo como um igual, ainda que não admita. Porque Gojo é poder bruto puro. Os poderes de Satoru Gojo são basicamente um buraco negro que suga tudo e um magnetar que destrói tudo que passa perto. Isso é basicamente os poderes de Satoru Gojo. Entende? E Sukuna vê a potência dele e fica, de certa forma, admirado com tanto poder. Tanto é que logo no começo Sukuna se decepciona com Satoru de porque Satoru não é o líder do mundo Jujutsu atual. Por quê? Poder é poder. E essa vontade de potência é o conceito central em Nietzsche. A força interna que transforma e cria a realidade. Que volta à perspectiva de Sukuna de porque Gojo não é o líder atual. Porque ele é, de longe, de extremamente longe, o mais poderoso. E nós podemos comparar isso a certos personagens como Coringa, do Cavaleiro das Trevas, ou Grift, de Berserk. Eles quebram limites morais, ainda que com motivações diferentes. Mas cada um é uma potência atrás de potência, querendo se livrar das amarras às quais eles são atrelados na realidade. Sukuna é uma forma pura e distorcida e amoral do Ubermensch, que é poderoso e livre das convenções humanas normais. Só que, ao mesmo tempo, essa também é sua maior fraqueza. E é por isso que eu te pergunto, Sukuna é um exemplo positivo do Ubermensch? Segundo a visão de Nietzsche, que é basicamente o criador da ideia, o seu arquiteto, digamos assim, o Ubermensch, ele cria seus valores, mas ele não é necessariamente a destruição em massa, como é o Sukuna. E o próprio Grift, que eu mencionei, ele também não é. Ele fez o que foi necessário para realizar seu sonho, mas ele não sai destruindo tudo. Mas ele faz o que é necessário para manter seu sonho. Já Sukuna, a forma pela qual ele nos é apresentado, ele é mais uma arma de destruição do que um sonho ou algo assim, porque ele mesmo não tem um sonho, digamos assim, algo, um bem. Ele só quer fazer as coisas dele ser livre, uma vontade pura e destruidora. Ainda assim, Sukuna, ele representa a face nihilista e destrutiva do conceito. É isso que nos é apresentado, não um grifter da vida. Isso nos leva a pensar sobre a dualidade do poder absoluto, que ele pode gerar inovação e transformação, um novo ar, como César tentou fazer em Roma, mas também ele pode gerar destruição e caos, que foi o que aconteceu após a vascagem do próprio Júlio César. Entende? Então essa discussão ela se aplica a uma dezena, a uma centena, a um milhar de figuras históricas, políticas e da própria cultura pop, como outros heróis e anti-heróis, que frequentemente encarnam as várias facetas do Ubermensch, que enquanto o herói de 1000 faces tem 1000 faces, o Ubermensch também tem essas 1000 faces. E nós podemos ver outros exemplos como da cultura pop que se encaixam no Ubermensch, como Madara Uchiha,
que ele busca o poder absoluto para moldar o mundo numa espécie de utopia distorcida no plano da Lua, que foi muito mal feito no final com aquela caguia alienígena. Esquece. Temos o Homelander, que é o pior exemplo possível. Ele é o poder absoluto e o desprezo total pela moral humana, por aquilo que é humano. E o Homelander é até um caso especial, porque quando alguém demonstra essa vontade de potência, ele respeita. Ele passa a ter certo respeito porque a pessoa passa a não ter medo dele. Isso acontece quando o Stanley Edgar desafia ele, quando essa personagem do laboratório que criou ele, que tem na nova temporada, desafia ele a deixa viva. O próprio Huey, quando se impõe sobre ele, quando ele desrespeita a Luz Estrela, o Homelander fica impressionado com aquilo. Então, personagens mesmo que fracos encantam o Homelander da mesma forma que o Sukuna fica encantado com o poder de outros personagens, como acontece com o Gojo, mas também acontece com o jogo. O próprio Sukuna elogia seu poder e diz que ele é forte, mesmo depois de tirar a sua vida. Mas aí que entra a grande fraqueza do Sukuna, que é a sua falta de humanidade. E o Ubermensch sem humanidade também é uma fraqueza, que apesar de mal feito no final, é retratado na luta dele contra o Yuji. O Yuji, mesmo sem expansão de domínio e antes de chegar àquele nível de poder, aguenta a técnica de cortes do Sukuna. E ele vai para cima do Sukuna, e o Sukuna não admite a força e o poder do Itadori. Por quê? Pelo seu desprezo da visão humana e não de Ubermensch que o Yuji demonstra ter, mas que ao mesmo tempo é algo de Ubermensch, a responsabilidade da potência. Então, comparar esses personagens nos ajuda a entender as nuances do conceito de Nietzsche e como ele se aplica na ficção, porque, querendo ou não, a realidade molda a ficção e a ficção molda a realidade. Um exemplo claro disso é que o próprio Alexandre o Grande era fascinado pela obra de Homero, que é uma obra ficcional que narra, em parte verídica e em parte ficção, a guerra de Troia e a jornada de Odisseu até a ilha de Ítaca. E Alexandre o Grande, conquistador do mundo conhecido na época, era um fã literário de Homero. Quantos outros conquistadores não estudaram obras e mais obras de grandes autores, ou esculturas e etc. Os próprios romanos, que eram os grandes conquistadores do seu período, eram vidradaços na cultura grega. Daí que surge a cultura greco-romana. Então, as facetas de Ubermensch, elas são variadas. Outro exemplo que nós podemos dar é que o exemplo de Light Yagami. Você, quando era um pouquinho mais novo, quis sempre, de certa forma, ser um Light Yagami e punir o mal. Mas esse ar de punir o mal também revela uma questão amoral. O próprio Light, ele tenta criar o seu próprio código de justiça e no final ele termina sendo igual a qualquer vilão medíocre de esquina. Então essas nuances nos ajudam a entender e a nos encontrar na própria realidade a qual vivemos. O Ubermensch, ele não é só uma ideia abstrata, ele é presente na ficção, na história e em nossas escolhas sobre a autoridade e a liberdade sobre nós e outros. Então, se você curte filosofia e cultura pop, eu deixo essa reflexão para você e eu peço, é claro, que você se inscreva, curta, compartilha e que mande para seus amigos. Então, qual personagem você acredita que seria um Ubermensch fiel à ideia de Nietzsche? Se liga que próximos dias tem mais conteúdo. Bom dia, boa noite, boa tarde. E se não nos vermos mais, até breve.